Paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo para adorarmos a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Efésios 1. Vamos fazer uma oração, aproveitar que os irmãos estão em pé. Feche os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno. Mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite, te louvando, te adorando, bendizendo o Teu santo nome, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és o nosso Pai de amor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por ter cuidado de cada um de nós. Te pedimos nesta noite, ó Deus, que a Tua palavra, basta uma palavra Tua, ó Pai, para que os nossos olhos se abram, para que podamos enxergar, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Toma nossas vidas em Tuas mãos, tem misericórdia da minha vida e fala através da Tua palavra para todos nós. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ler Efésios capítulo de número 1, versículo de número 15. Nós vamos ler do 15 ao 23. Efésios 1, 15, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não sei se os irmãos perceberam, esse é um único parágrafo. Só tem um ponto final. Para ler, a gente teve que fazer um exercício de respirar para conseguir chegar até o final. Pregar sobre este texto levaria um tempo muito grande, porque Paulo fala de muitas coisas e essas semanas, algumas semanas, Deus tem feito eu lembrar de um louvor que, acho que é do David Keelan, Abra os olhos do meu coração. E eu quero, nessa noite, focar com os irmãos somente no versículo de número 18, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminando os olhos do vosso coração. Algumas versões podem trazer a tradução como abrindo os olhos do vosso espírito. Algumas outras, abrindo os olhos do vosso entendimento. Então Paulo está orando por esta causa, pela abertura dos olhos, lembrando dos irmãos e pedindo em suas orações
algo para Deus, pedindo que Deus, entre muitas outras coisas que ele pede, que Deus ilumine os olhos do entendimento do povo de Éfeso. Ele está falando da igreja e está dizendo: senhores, eu oro por vocês, eu oro para que Deus abra os vossos olhos. Quando Paulo dobra os joelhos para orar, ele não ora por um motivo bobo. Isso me faz pensar pelo que eu oro. O que é que eu peço em minhas orações? Quando Paulo ora para que a igreja seja abençoada, tenha os olhos abertos. Mas o que eu oro? Paulo não está orando para ganhar um carro do ano, para conquistar uma namorada, um namorado, por uma esposa, um marido. Ele não ora porque está passando por um momento difícil, não ora pela conta bancária, ele não ora pelo empréstimo que foi feito, pelos valores que eu ainda tenho que pagar. Não, Paulo está na prisão, preso, dentro do cárcere, perto de ser torturado e sacrificado por Cristo. Ele não está nem dizendo: Senhor, não deixe que isso aconteça comigo, não deixe que doa tanto. Senhor, você pode mudar tudo, você pode mudar o imperador, coloca um lá que vai me soltar. Não, ele não pede para ser liberto. Ele não está orando por uma liberdade, ele está encarcerado, dobra os joelhos e ora pelo povo. Ele pede para que Deus abra os olhos do povo. Isso chamou muito a minha atenção nessa passagem. Sabe que, quando eu era pequeno, eu aprendi que existiam 5 sentidos. Tem gente que fala que tem um sexto, diz que a mulher tem um sexto sentido. Mas na verdade são 5. É que elas apuraram os 5, e aí fica forte no sexto. Mas o que eu entendo é que existe a visão, audição, olfato, tato e paladar. E eu estava pesquisando, você sabe que tudo que nós percebemos, tudo que nós temos guardado dentro de nós, vem através desses 5 sentidos. E durante uma rápida pesquisa que eu fiz, eu aprendi que o mais importante desses 5 sentidos, ou o mais relevante dentre eles, aquele que o cérebro recebe a informação e retém a maior parte da informação, é a visão. 83% de informação que recebemos através da visão é retida pelo cérebro. E o segundo deles é a audição. Somente 11% do que nós ouvimos é retido pelo cérebro. E o restante, nós estamos de 83%, 94% visão e audição. O restante, os outros 6% é tato, paladar, olfato. Isso significa que tudo que eu disser e vocês ouvirem, apenas 11% vai ser retido. Vocês vão esquecer do resto, assim como nós ouvimos, passa a semana e a mensagem vai embora. Esqueço. E às vezes a gente escreve, né, para juntar a visão junto com a audição. Mas existe também sentidos espirituais. Às vezes a gente ouve, né, o pessoal, o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Mas existe a visão física e também existe a visão espiritual. E na visão espiritual, aquilo que nós não vemos
também pode nos afetar. Paulo ora para que os olhos espirituais do povo sejam abertos. Além dos sentidos espirituais, além da visão espiritual, existem armas forjadas para nos cegar, para não vermos o que nós temos que ver. Paulo está orando porque de alguma forma os irmãos estavam sentindo, servindo ao Senhor, trabalhando na obra, trabalhando na igreja de Éfeso, mas eles estavam com os olhos fechados. E eles precisavam de alguma forma que esses olhos fossem abertos para que eles pudessem ver. A mensagem que eu entendi que Paulo estava transmitindo nesta oração é que seria um mundo completamente diferente se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos. Se nós pudéssemos ver o que Deus vê, conseguiríamos ver a riqueza da glória, da presença de Deus. Nós não estaríamos olhando mais no nível físico, mas nós olharíamos para o nível espiritual, deixaríamos de lado as nossas emoções, que são startadas, são iniciadas através dos nossos sentidos, e passaríamos a ver no nível espiritual. Então Paulo, prisioneiro dentro do cárcere, ora para que os olhos dos irmãos sejam abertos. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em algumas passagens da Bíblia, em alguns casos concretos que aconteceram, em que armas forjadas contra os filhos de Deus foram derrubadas, pois faziam com que os olhos humanos não enxergassem o que Deus queria que enxergasse. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 21. Gênesis 21, uma passagem muito conhecida. Uma passagem que tem que ver com Abraão, Sara e Agar. Abraão tem um filho com Agar, porque Sara, sua esposa, provocou essa situação. Este filho não era o filho do plano de Deus. E quando ele cresce, Deus traz o verdadeiro filho do plano, Isaac. Então o filho de Agar começa a crescer e começa a incomodar Isaac. Agora, Sara, que provocou este problema, encontra com seu marido Abraão e diz: olha, tira ela daqui. Tira esse garoto e essa mulher daqui. E Abraão passa a ter um problema, um grande problema, porque ele tinha um relacionamento com Agar, ele tinha um filho. E Abraão vai até Deus, clama ao Senhor, e Deus diz a ele: você deu ouvidos para ela, agora você vem me buscar. Faça conforme ela pede. Você já não ouviu ela antes? Vai lá e faz como ela quer. E Abraão não sabe o que fazer, mas como um homem de Deus, ele obedece. E aí esse é o contexto que nós vamos ler. Gênesis 21, versículo de número 14, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre,
Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Quando eu li esse texto, eu fiquei arrasado. Porque ele não diz: então Deus abriu uma fonte de água que jorrava no deserto, como ele já havia feito isso inúmeras vezes. Deus é tão poderoso que ele poderia fazer jorrar um poço de água. Mas não, a fonte já estava lá. Ela não viu. Como ela não viu? Sentou para ver o filho morrer, para morrer junto, e não viu a fonte de água. Literalmente, Agar se sentou para ver o seu filho morrer, minguar, um pouco distante, talvez para amenizar o sofrimento. A minha pergunta é: por que Agar não viu a fonte de água, se ela estava lá? Tente se colocar no lugar de Agar. Tente imaginar a situação que ela estava vivendo. Eu estou convencido de que Agar se sentiu usada. Será que ela se sentiu traída? Será que ela se sentiu usada injustamente? Será que ela se sentiu sozinha, desesperada, deprimida? Será que ela sentiu que o homem que simbolizava a presença de Deus na vida dela, que ela tinha como referência de homem de Deus, a estava tratando, de certa forma, como um simples lenço de papel descartável? Acredita que isso pode ter partido o coração dela de tal maneira? Eu acredito que isso com certeza contribuiu para que ela estivesse cega naquele momento. Eu não sei qual a situação que você viveu. Eu não sei qual traição, qual momento ruim da sua vida que você passou. Não sei se talvez você tenha se sentido usado. E por isso o seu coração ficou machucado a tal ponto de ficar cego espiritualmente. Ela estava tão focada naquela situação, na sua depressão, no seu problema, na sua doença. Eu não sei em como trataram mal. Às vezes nós nos focamos nos momentos em que vivemos e não conseguimos enxergar, porque sentimos que isso é tão forte. E às vezes nós estamos sentados perto da fonte e não enxergamos. Mas, porque o menino chorava, clamava, Deus ouviu. Eu não sei qual a história que você viveu até hoje. Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Todos nós, sem exceção, cada um de nós, em algum momento da vida, já passamos,
já nos sentimos traídos injustamente, já nos sentimos que alguém nos tratou mal. Talvez alguns de nós sofremos até abusos. Não sei, talvez alguém partiu o seu coração por algum tipo de traição. Talvez alguém agiu na sua vida de forma injusta. Alguém tenha feito algo que te deixou magoado. E às vezes a gente se sente como, não dá, não sei mais o que fazer. Não sei como continuar o meu caminho. Às vezes nós carregamos coisas da nossa história que aconteceram e nós nem sabemos o que fazer. Mas estas coisas afetam a nossa vida. E sabe que o que nós necessitamos não é que Deus mude a nossa história, não é que Deus mude os nossos relacionamentos, não é que Deus mude o nosso cônjuge, não é que Deus mude o nosso chefe, não é que Deus mude o nosso vizinho, não. A única coisa que nós precisamos é que Deus abra os nossos olhos. Existe uma fonte de água que está jorrando, fluindo, uma fonte de água viva que jorra para nos limpar, para nos sarar, para nos restaurar. Está do lado. Nós precisamos enxergar. Deus não mudou a situação de Agar, de Abraão. Não convenceu a Abraão a ir lá, vai lá, busca ela, traz ela de volta. Deus simplesmente abriu os olhos dela. Paulo está preso, então ora e pede para que os olhos sejam abertos. Seria um mundo diferente se o Senhor abrisse os olhos deles, está dizendo Paulo. Eles enxergariam o que Deus enxerga. Na maioria das vezes, nós nos arrastamos, nós engatinhamos, nós tentamos viver a nossa vida. E temos coisas que a gente ora, pede a Deus. Mas o que será que realmente eu preciso orar e pedir a Deus? Às vezes a gente ora para que Deus mude os nossos filhos, mude o nosso marido, mude a nossa esposa, mude o nosso chefe, mude a situação de trabalho, mude as circunstâncias. Que tal pessoa me procure para pedir perdão? Que algo extraordinário aconteça? Que Deus apague o nosso passado? Saiba de uma coisa, aquilo que aconteceu não é um problema para Deus. Porque a bênção de Deus para nós não está baseada no nosso passado. A bênção de Deus está baseada no que Ele tem para nós hoje. Porque Ele esquece, tudo faz novo, fica tudo no passado. Tudo que nós precisamos é que os nossos olhos estejam abertos. E aí sim, nós vamos ser livres, curados, seremos salvos, encontraremos a fonte da água da vida. E você sabe que a gente pode estar no culto no domingo, domingo pós domingo. Podemos fazer parte da igreja de Cristo. Podemos fazer parte de um grupo de louvor.
Podemos estar na casa da bênção, mas continuamos com os olhos fechados. Isso é possível. Mas Deus nos diz nesta noite, existe uma fonte de água fluindo. E nós só precisamos enxergar esta fonte. Temos que orar, pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos. E quando Ele abrir os nossos olhos, pode ser que as nossas circunstâncias não mudem. Pode ser que vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas, se nós tivermos os nossos olhos abertos, vamos passar por qualquer coisa de forma diferente. Porque enxergaremos o que Cristo quer que nós enxerguemos. Mais uma passagem que eu quero compartilhar com os irmãos está em 2 Reis. Agora outro contexto. Eliseu tem ao seu lado um jovem, um homem que o ajuda, chamado Geazi, ou Geazi. Esse homem serve a Eliseu, um homem espiritual, mas ele é mais carnal do que o gatinho que eu tenho em casa. Nós podemos estar servindo a um homem de Deus com uma visão fechada, cerrada. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 15, diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nada mudou. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Não sei se você se sente como se as coisas que acontecem estão conspirando contra você. Não sei se você já se sentiu atacado, atacada, se sentiu inferior. Às vezes, nós sentimos que os outros são melhores, que têm mais do que eu. Às vezes a gente pensa, como eu gostaria de que as coisas fossem melhores, tão boas, quanto é para o irmão, para a irmã. Se eu tivesse o talento que o pastor Augusto tem para cantar. Se eu tivesse o talento. Se eu tivesse algo diferente. Se eu tivesse em um lugar diferente. Se eu tivesse nascido numa família diferente. Se eu tivesse um pai diferente. Se eu tivesse um pai. Talvez tudo seria diferente. Mas o que nós precisamos não é que nossa situação mude. O que nós precisamos é que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o que estamos vivendo e o que Ele tem para nós. Somente assim nós podemos descobrir o que Deus tem. Somente assim nós podemos descobrir que muito mais são os que estão conosco do que aqueles que lá fora estão. O exército, aqueles que se levantam contra nós, são poucos comparados àqueles que estão conosco. Nós temos a vitória garantida somente quando os nossos olhos
estiverem abertos, aí sim nós começaremos a ver o que o Senhor vê. Paulo, na prisão, no cárcere, orava, dobrava o joelho, ele orava para que nós pudéssemos viver um cristianismo de tal forma que todos que estiverem ao nosso redor possam ser transformados. Abra os olhos para que eles vejam. Uma última passagem está em Lucas. Lucas 24. 2 homens caminham de Jerusalém a Emaús. No caminho, um terceiro homem se junta com eles. E eles conversam a respeito das coisas que tinham acontecido em Jerusalém. Lucas 24, vamos ler do 13 ao 19. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram. Eles então descobrem que os olhos deles estavam fechados. Diz o versículo que eles estavam impedidos de reconhecer quem eram aqueles. E isso faz com que eles fiquem fechados para a presença daquele que transforma. Jesus continua no versículo a revelar as Escrituras, a conversar com eles, começa a falar sobre, desde Gênesis até o fim, todo o plano de Deus, vai falando, e eles falam, quando eles começam a ouvir o que Jesus está falando, diz as Escrituras que o coração deles começam a arder, começa a sentir algo diferente. Eu não sei se já aconteceu com você de estar ouvindo a palavra, ouvindo, lendo, e o seu coração começa a arder, mas parece que nada muda. Olha do versículo 28, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Então eles passam a ver. Então a vida deles muda. Então eles correm de Emaús para Jerusalém, decidido a proclamar que viram Cristo. Eles correm, Cristo lhe abre os olhos, e eles proclamam: sim, é verdade, o Cristo ressuscitou. E eles descobrem, quando chegam em Jerusalém, que existem mais pessoas cujos olhos foram abertos, e que eles também viram. Descobrem que não estão sozinhos. Descobrem que eles podem agora passar por tudo com eles. Descobrem que existem pessoas que a vida também mudou.
porque viram a Cristo. Eu acredito que não há nada mais importante do que os nossos olhos estarem abertos. E aí, as circunstâncias mudam, porque a gente passa a enxergar diferente. Não há nada mais importante do que ver a Cristo. Tudo seria diferente, seria um mundo diferente, seria uma família diferente, seria uma igreja diferente, seria uma sociedade diferente, se nós víssemos o que Deus vê. Todos nós temos circunstâncias na vida que nós gostaríamos que mudassem. Nenhum de nós tem tudo que gostaria de ter. Eu gostaria de ter muitas coisas. Graças a Deus não tenho tudo que eu quero. Todos nós temos histórias que nós passamos. Se nós pudéssemos escolher o que queríamos, com certeza teríamos escolhido que algo não acontecesse. Mas aconteceram e ninguém vai mudar. Teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, teu vizinho, teu amigo, teu chefe, não vai mudar. Nada disso vai ser mudado por eles. Mas existe uma fonte de água viva jorrando para cada um de nós nessa noite. Nós só precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar esta fonte, para que nós possamos enxergar que maior é o que está com nós do que está com eles, para que nós possamos enxergar a Cristo caminhando ao nosso lado. Tudo o que nós precisamos é que os nossos olhos sejam abertos. Curva a tua cabeça. Senhor Deus querido, Pai eterno, entramos na tua presença nesta noite, ó Deus, certos, ó Pai, de que tu tens algo especial para nós, certos, ó Deus, que os teus planos para a nossa vida são maiores do que qualquer coisa que nós possamos imaginar e enxergar. Reconhecemos, Senhor, que as circunstâncias da nossa vida muitas vezes têm feito com que nós não pudéssemos enxergar a saída, que nós não pudéssemos enxergar os teus planos para nós. Te pedimos nesta noite, ó Deus, que tu abras os nossos olhos espirituais. Faça-nos enxergar a tua glória, faça-nos enxergar a tua presença, faça-nos enxergar o caminho certo, faça-nos enxergar as armas que tu tens preparadas para nós guerrearmos o nosso dia a dia. Pai eterno, dá-nos força, Senhor, para transpassarmos as circunstâncias, as barreiras. Continue derramando sobre nós o teu amor, a tua paz, a tua alegria, Deus. Que em meio a qualquer circunstância, possamos entronizar o Senhor em nossas vidas. Para isso precisamos dos nossos olhos abertos. Senhor amado, que nesta semana que se inicia, neste propósito que iniciamos, ó Deus, que nós possamos buscar, Pai, anelar estar na tua presença para que os nossos olhos possam estar abertos, ó Deus. Que nós possamos enxergar os teus planos, os teus propósitos para cada uma das nossas vidas, para cada uma das nossas famílias, para esta igreja e para a igreja de Cristo no mundo, ó Deus. Para que nós possamos receber a plenitude da tua vontade, tudo aquilo que tu tens separado para todos nós. E nós te agradecemos, ó Deus, porque só tu és o Senhor que pode fazer isso por nós. Amém, Deus.